Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Deuteronômio 11, versículo 7, quando Moisés estava ensinando o povo de Israel a respeito das grandes obras que Deus havia feito na vida deles. Então Moisés diz assim: Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Então Moisés está dizendo ao povo de Israel que os olhos deles devem estar fixos na grande obra que o Senhor fez quando os libertou do cativeiro do Egito, com mão forte e como Deus os conduziu no deserto. E no versículo 8 Moisés diz assim: Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes e ir e possuir a terra para onde vais para possuí-la. Observar os mandamentos de Deus para os cumprirdes seria uma demonstração de fé do povo de Israel, que seriam ali fortalecidos pela palavra do Senhor e capacitados e preparados para entrarem e possuir a terra, que era o cumprimento das promessas que o Senhor havia feito para a vida deles. Certamente, quando Moisés ordenou ao povo que observasse os mandamentos do Senhor para os guardar, Moisés estava ali se referindo à rebelião de Corá, Datã e Abirão, que reuniu príncipes do povo de Israel para se rebelarem contra Moisés. Mas, na verdade, eles se rebelaram contra Deus, porque não guardaram a palavra do Senhor. Nos dias de hoje, a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós mantenhamos os nossos olhos fixados na grande obra de redenção que o Senhor Jesus fez por nós, no grande sacrifício vicário que ele fez por nós na cruz do Calvário, tanto para os que creem, tanto para os que não creem. Então, a Bíblia nos chama a atenção para esse ato de Jesus, que foi um ato de amor, um ato de compaixão, um ato de graça, um ato de misericórdia, um ato de perdão, um ato de redenção, um ato de libertação do cativeiro de Satanás, que foi quebrado quando Deus enviou seu Filho amado para fazer conosco uma nova aliança. No livro de Isaías 53, versículo 1, diz assim: Quem tem acreditado em nosso relato? Então o profeta está falando ao povo de Israel. E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Essa falta de fé do povo de Israel, ela já vinha ocorrendo desde o Jardim do Éden, né? Passando ali pelo dilúvio, também passando por Sodoma e Gomorra, e depois passando ali pela travessia no deserto, e chegando também até a vinda do Senhor Jesus. Então o povo de Israel não achava ali nem graça, nem forma, nem formosura na pregação do Senhor Jesus, nos seus ensinamentos. E como uma raiz em terra seca, Jesus ele faz uma analogia, né? Em Lucas capítulo 8, versículo 5 a 8, ele diz assim, a parábola do semeador. Então ele fala, semente que caiu na terra que estava à beira do caminho, a semente que caiu na terra cheia de pedras,
e a semente que caiu na terra cheia de espinhos, simbolizando ali a falta de temor a Deus e a incredulidade dos fariseus e a dureza do seu coração. E no versículo 3, é um versículo sempre atual, né? Ele diz assim: Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Mais uma vez, o povo de Israel não queria ali ser confrontado pelo Senhor Jesus, temendo ali que seus pecados viessem a ser revelados. Por isso, escondiam suas faces do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, não é diferente. Perto de 160 a 170 milhões de pessoas se declaram que são ateias, ou seja, elas declaram que não creem em Deus, não creem no diabo, não creem em céu, não creem em inferno, não creem em salvação, não creem em condenação. Elas não creem no mundo espiritual. E existem também aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em toda a sua palavra. E aí se cumpre, né, o que a palavra diz em João 3,19, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 4. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, elevado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. As autoridades judaicas, elas achavam que o martírio de Jesus era fruto do pecado, era fruto de blasfêmia, era fruto porque ele tinha usado o nome de Deus em vão e por isso ele estava ali pagando pelos seus erros. Eles não conseguiam enxergar o sacrifício de Jesus, que foi predito ali pelos profetas, como um sacrifício de redenção, como um sacrifício de salvação pelos pecados do povo. Jesus, ele fez o sacrifício definitivo. Ele quebrou o jugo de Satanás que estava sobre a humanidade e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus novamente. No versículo 6 diz assim: Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele chagado. Em Lucas 4, versículo 17, o Senhor Jesus ele fala sobre essa profecia do profeta Isaías. Então ele diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. No versículo 19, ele diz assim: A pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21 ele diz: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos.
No livro de Mateus 16, versículo 21, diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo que o profeta Isaías falou a respeito do Senhor Jesus aconteceu. Jesus, ele foi humilhado, foi xingado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi açoitado, foi crucificado e morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou, consumando assim a nova aliança de Deus com o povo de Israel. O pacto da nova aliança, feita pelo Senhor Jesus, ele nos trouxe redenção, e nos trouxe cura, libertação, perdão, e nos trouxe também salvação, mas nos trouxe também a promessa de uma morada nos céus com o Senhor Jesus. Ele diz em João 14, versículo 1 ao 3, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.